Eu quero aproveitar o gancho sobre gestão do dinheiro público e também de cuidado fiscal, justamente porque um dos grandes argumentos apresentados pelos seus opositores hoje, o senhor é muito questionado por isso, são os contratos emergenciais durante os anos de 2021 e 2023, né, que chegaram ali a 4,9 bilhões de reais. Isso é um valor bem superior ao que foi gasto, por exemplo, pelos seus antecessores juntos. Por que foram tantos contratos emergenciais, prefeito? Ô, Evandro, a questão desses contratos emergenciais, como o próprio nome diz, ele é emergencial. É necessário por conta de uma emergência. Não é o prefeito que define se aquele serviço, aquela obra, ela é emergencial ou não. Só rapidamente, gente, os contratos emergenciais dispensam licitação. Então, só para que vocês entendam essa nomenclatura e o porquê desse questionamento. Desculpa, prefeito, continue, por favor. Exatamente. A gente precisa explicar para as pessoas, é importante a sua pergunta, porque quando você faz uma obra emergencial, é porque existe o técnico da prefeitura, a Defesa Civil, que vai no local e determina. Por exemplo, uma casa que está no morro, na beira de um córrego com risco, uma rua que está com algum problema, que abriu um buraco, você não tem tempo de fazer o processo longo, ou você está, a maioria das vezes, mais de 90% das vezes, você está com as pessoas com risco de vida, né? Quanto que vale uma vida? Não tem valor uma vida. E a gente trouxe para a cidade um outro patamar de capacidade financeira e um cuidado para as questões periféricas. Eu mesmo, desculpe, pela primeira vez na história, eu coloquei no PPA, o que é o PPA? Nosso programa plurianual, que você define as prioridades durante os próximos 4 anos. Pela primeira vez no PPA eu coloquei que uma parte dos investimentos devem ser direcionados para regiões de maior vulnerabilidade. Tem um cesto que você vê IDH, infraestrutura, população, e você define parte do investimento para essas áreas que precisam. E as obras emergenciais, como eu disse aqui, enfatizando, quem determina é o técnico. Quando você tem um recurso, você faz. Não tem recurso, não tem como fazer. A gente conseguiu colocar a cidade com capacidade. Mas estou falando tanto... Quer tomar uma água? Pode ficar à vontade, por favor. Eu tive convenção sábado, depois tive lá o apoio do União Brasil, e toda hora falando. Tem que trazer uma fonoaudióloga para a tua equipe. Trazer uma fonoaudióloga para a equipe. Agora, o que acontece que é importante falar? O Evandro falou bem aqui, é obra sem licitação. Calma, não é bem assim. O preço é estipulado por uma tabela que é a FIPE. Sabe a FIPE, aquela que você usa para poder fazer a referência do valor do seu carro? Um instituto independente, com credibilidade, ele estipula. Então, você tem lá pré-estabelecido o preço, por exemplo, X reais o metro quadrado de reboco, X reais o metro quadrado de laje. Então, você tem essa referência de preço, é feito ainda uma colocação de chamar algumas empresas credenciadas e elas dão um desconto, aquela que der o maior desconto faz a obra. E tem um acompanhamento, a gente comunica antes do Tribunal de Contas do município, tem todo um acompanhamento. Então, o que existe hoje é uma atenção muito especial à saúde financeira da cidade em dia e uma capacidade de fazer frente àquelas necessidades. Gente, uma casa que está lá na beira de um córrego com risco de vida, não dá para você deixar ficar esperando para poder socorrer e ter uma atuação rápida ali naquela situação. Mas a sua demanda foi muito maior do que a dos seus antecessores, então? Uma demanda foi maior. A gente tem hoje uma situação muito importante, Evandro, que é fundamental colocar. Nós estamos vivendo um momento de mudanças climáticas. Por exemplo, um volume de água muito grande, num espaço de tempo menor, a gente vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nesse período de chuva nosso aqui mais intenso, e aqui em São Paulo o período de chuva maior é de janeiro a março, pela primeira vez não tivemos nenhum óbito. Era muito comum nos outros momentos de período de chuva a gente ter óbitos, pessoas que eram levadas pelas enchentes, pelas enxurradas, deslizamentos. Então a gente conseguiu cuidar das pessoas, fazer o atendimento. Agora tem todo o regramento. Não é, evidentemente, que o meu adversário vai usar isso, né? Ele não vai falar assim, nossa, o prefeito cuidou lá de eliminar uma área de risco, cuidou da pessoa não correr o risco de ter a sua casa em desabamento. Não vai se colocar essa situação, vai sempre criar um contexto. Mas eu queria voltar a falar aqui, quem determina a obra emergencial não é o prefeito, são os engenheiros e a Defesa Civil, e tem todo um critério regrado pela legislação para que a gente possa ter um valor da obra justa e, evidentemente, todo o controle do Tribunal de Contas do município, da Controladoria, que, evidentemente, todos os que estão funcionários públicos estão sujeitos a poder seguir essas regras e, evidentemente, tem que ser assim.